dia, amados irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom podermos estar aqui mais uma vez na casa do Senhor, nessa casa de oração, para adorarmos a Deus, louvarmos o seu nome e também sermos mais uma vez ministrados por Ele. E realmente haja nesse lugar derramar a graça de Deus sobre as nossas vidas, que sejamos edificados na palavra, transformados pelo poder de Deus, que algo novo realmente venha acontecer em nosso viver nessa manhã, em nome de Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, que Ele aceite esse culto que preparamos para Ele com todo o nosso coração. E que todo o seu povo seja abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Eu vou pedir que a nossa irmã Hilda, por favor, nos leve a Deus com uma palavra de oração. Oremos. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar juntos, Pai, em liberdade e com o Espírito, com o propósito, Senhor, de prestar um culto que só a Ti, Senhor, pertence. Por isso, Senhor, agradecemos-te muito pelo dia que nos estás a dar, por novas as nossas forças, e queremos louvar-te sempre. Tu és o Senhor, Tu és o Criador, Tu és o único Deus, não há outro além de Ti. E Tu és aquele, Senhor, que nos guia e que nos orienta e que nos chama a atenção através da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. E muito obrigada, Senhor, por ajudar. Muito obrigada por podermos nos reunir. Muito obrigada pelo Senhor Jesus, Senhor, que foi à cruz e ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Tudo, Senhor, pela Tua infinita graça, que nos abriste os olhos do entendimento. Muito obrigada. Pedimos, Senhor, a Tua misericórdia a cada um de nós, nesta manhã. Tu visites a cada um e operes, Senhor, segundo o Teu querer, através da Tua palavra, única e somente a Tua palavra, para ela seja pregada e anunciada com fidelidade. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Damos as boas-vindas a todos. Depois nós apresentaremos os visitantes que estão conosco. Mas nós queremos então convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos e nós vamos fazer uma leitura devocional no Salmo de número 126. E vamos nos colocar em pé para essa leitura. Ela está aqui no Data Show, então se os irmãos preferirem, podem acompanhar aqui pelo Data Show. Vamos fazer uma leitura em uníssono, em conjunto, todos juntos lendo o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora louvar e adorar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Pedimos que os irmãos então permaneçam em pé para esse momento. Igualmente queremos fazer nossas as palavras do salmista e não só engrandecer e louvar ao Senhor e expressar a nossa alegria, mas também expressar a grandiosidade que é o Senhor. Vamos começar por alegrar-nos no Senhor, dizer: este é o dia que o Senhor fez, por isso nós vamos alegrar-nos nele, e assim seja no meio de todos nós. Louvemos o nome do nosso Senhor. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e alegrarei. Este é o dia que fez o Senhor, hoje cantarei e alegrarei. Alegra-te no Senhor.
E realmente o próximo corinho que nós vamos cantar nos diz: tal é a paz que já me invade o coração e me faz agradecer e adorar e exaltar aquele que se entregou por mim. Louvemos este Deus maravilhoso que faz grandes coisas, como dizia o salmista. Tal é a paz que já me invade o coração, tal é o amor que só me faz agradecer e adorar e exaltar e bendizer aquele que se entregou por mim. Tal é a paz, tal é a paz que já me invade o coração. Graças e louvores continuamente, e vamos continuar louvando ao nosso Senhor e realmente agradecendo pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Como dizia o salmista, sai choro, mas volta em alegria, e realmente nós queremos dizer que esse Senhor que faz grandes coisas, Ele nos sustenta a cada dia, Ele é bom, e as suas misericórdias se renovam e duram para sempre. Glória ao nosso Deus. Elas
este tempo de louvor, realmente falando neste Senhor que virá, este leão de Judá, este Jesus que será aclamado por toda a terra, e relembrando ainda do que nós temos vindo a falar sobre a nossa missão de falar aos outros, o nosso serviço. Nós terminamos este coro a dizer que os ouvidos dos homens precisam de ouvir deste Salvador, aquele que reina para sempre em paz e em amor. E essa é a nossa tarefa, fazer chegar aos ouvidos dos homens acerca deste Salvador maravilhoso que já nos alcançou, já nos resgatou e já nos salvou. Por isso que nunca nos esqueçamos dessa missão nobre que é levar o Salvador aos outros enquanto é tempo. O leão de Judá és Cordeiro de Deus, tu reinas no céu e para sempre reinarás. No fim deste mundo, quando voltarás, a ti louvarão todos os povos, e os olhos dos homens serão fitos naquele que morreu na cruz, ao lado do Pai, do Rei da sem glória, poder e luz, e os anjos clamarão: Cristo Rei. Ele morreu pelo mundo Salvador, e a terra responde: o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Estamos sempre armados com o escudo da fé. Temos almas ardentes com o Espírito de Deus. Já temos vitória com Cristo Jesus, porque Ele derrubou o inimigo. E os ouvidos dos homens precisam de ouvir este Salvador, daquele que vive e reina para sempre em paz e amor. E os anjos clamarão: Cristo Rei. Ele morreu pelo mundo Salvador, e a terra responde: o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E os anjos clamarão: Cristo Rei. Ele morreu pelo mundo Salvador, e a terra responde: o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Amém. Glória ao nosso Deus que reinará. Podemos sentar-nos. Nós vamos agora ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, e vou deixar então que o pastor nos anuncie quem é que vai trazer a palavra para nós nesta manhã. Amém. Amados, hoje a mensageira seria a missionária Mirtes, mas como estamos a receber visitas em casa, que é a minha cunhada, meu cunhado, então nós entendemos de dar a oportunidade para que a pastora Vera, Lúcia, seja a mensageira desta manhã. A Vera, além de ser minha cunhada, é irmã da Mirtes. Além de ser a irmã da Mirtes, é minha cunhada. Ela é pastora da Igreja Assembleia de Deus, Novos Tempos em Cristo, em Santo André, São Paulo. O seu esposo, o Eduardo Delboni, peço para o Eduardo, por favor, fique em pé. Aqueles que assistiram a live, pode você chegar, velho, aqui, por favor? Aqueles que assistiram a live de quinta-feira já puderam conhecer um pouco do Eduardo. Ele é presbítero, também lá em sua igreja, então casal da mesma igreja, da Assembleia de Deus, Novos Tempos em Cristo. E é uma família de líderes, né? O irmão dela, o Gerson, é pastor presbiteriano,
né? E outra parte da família exerce liderança também na igreja congregacional, lá em Santo André, em São Paulo, e eles estão então, na Assembleia de Deus. Eles estão conosco, a gozar das delícias de Portugal. E nós então passamos a palavra para a André. Deus a use nesta manhã conforme a sua vontade e propósito, e que Deus fale profundamente ao nosso coração através da nossa querida irmã. Vamos dar as boas-vindas então ao casal? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Pastor Oswaldo só não falou que eu fui a vida toda congregacional, né, pastor? Apostatou. Qual que ele fala, né? A vida toda. Nasci, cresci, casei na igreja congregacional, lá em Santo André, Camilópolis. E aprove ao Senhor nos levar, né, para um outro ministério, ficamos durante um tempo e hoje nós estamos na AD Novos Tempos em Cristo, uma igreja nova, uma igreja com apenas 2 anos, onde nós temos colaborado também lá em Santo André. E se vocês olharem ali um pouquinho atrás da pastora Mirtes, vocês vão ver um homem que é, segundo, né, o meu cunhado lá, o pastor cunhado lá da nossa igreja, é um queridinho de Jesus. Por que ele é o queridinho de Jesus? Porque Jesus deu a ele essa esposa aqui. Ele foi tratado de uma maneira especial por Deus. Às vezes ele não concorda, mas é verdade. Quero dizer que estamos muito alegres de estarmos aqui em Porto de Soro, Portugal, e especialmente nesta manhã, nessa igreja linda. Uma igreja muito bonita, com irmãos mais bonitos ainda. Né? Que Deus abençoe a todos vocês. E eu e a Mirtes, nós temos um sanguinho português lá atrás, né? Porque nós somos Ferreira, e Ferreira é português, né? Então nós temos o nosso sanguinho português também. E se não fosse assim, também temos por sermos brasileiras, e o Brasil tem uma história ligada a Portugal. Uma história que de bênção, uma história que até hoje dá frutos. Quero convidar vocês a ler junto comigo a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouquinho então na palavra do Senhor. E quero dizer aos irmãos que Deus tem planos e os planos de Deus nunca se frustram. Nunca dão errado. Quem crê nisso? Levanta a mão, quem crê nisso? Os planos de Deus nunca dão errado. Os planos de Deus não se frustram. Nem na vida minha e nem na vida de nenhum dos irmãos e das irmãs que aqui estão. Os planos do Senhor sempre dão certo. Lá em Jó 42, no versículo 2, diz que os planos de Deus não podem se frustrar. Bem sei eu que tu não podes, e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Amém? É isso que diz a palavra. E nós vamos meditar hoje, entendendo um pouquinho isso, lá em 2 Crônicas. Gostaria que vocês abrissem 2 Crônicas. Abre no capítulo 21. E nós vamos andando um pouquinho nesses capítulos de 2 Crônicas, 21, 22, para nós aprendermos e para que a nossa vida seja edificada através daquilo que o Senhor vai nos trazer nesta manhã. Amém, irmãos? Fica com o teu coração e com a tua mente atentos e abertos para aquilo que Deus quer nos falar. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer mais uma oração com os irmãos. Senhor, nós sabemos, Deus, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E se estamos aqui nesta manhã, é porque o Senhor planejou isso. O Senhor, meu Deus e meu Pai, determinou que esta manhã estaríamos aqui juntos para aprender a tua palavra, para que a tua igreja fosse edificada, para que, Senhor, que nós pudéssemos, Deus, viver as nossas experiências juntos, compartilhar juntos aqui a tua palavra, o teu amor, a tua graça e a tua bondade. Fala conosco, Deus, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade.
reis que passaram por Israel e passaram também por Judá. Nós devemos lembrar que Judá e Israel, quando Salomão morreu, acabou se dividindo. Davi havia juntado esse povo e agora esse povo, depois de Salomão, se divide. Uns seguem a Jeroboão e outros seguem a Roboão, filho de Salomão. Mas acaba ocorrendo divisões entre esses povos. E o povo de Israel vai se desviando cada dia mais dos caminhos do Senhor. E a tribo, o povo de Judá, em alguns momentos se desvia e em alguns momentos se aproxima novamente de Deus. E essa parte que nós vamos ler na Bíblia agora, nós já vamos ler lá na frente, onde já são novos reis que estão ali reinando. E nós vamos começar falando um pouquinho sobre Acabe e Jezabel. Já ouviram falar de Acabe e Jezabel? Quem já ouviu falar de Acabe e Jezabel, levanta a mão. São um casal de reis muito cruéis que reinaram em Israel. Acabe foi um dos piores reis, um dos mais malvados e um dos que mais se afastou dos caminhos do Senhor. E se juntou com uma mulher terrível também, que era quem? Jezabel. E lá em Judá havia um outro rei, um rei que servia ao Senhor. Nesse mesmo tempo havia em Judá um rei que servia ao Senhor, o rei Josafá. Mas o rei Josafá, fazendo aliança com o rei Acabe, deu sua filha em casamento. Deu seu filho em casamento para a filha de Acabe e de quem? Jezabel. Olha só, imagina, a filha de Jezabel, filha de Acabe não devia ser coisa boa, né? E de fato não era. O nome dela era Atalia e ela não era coisa boa. Se casou com o filho de Josafá. Josafá morreu, né? O rei morreu. E quem reinou em seu lugar? O seu filho, que era casado com quem? Com Atalia. E nesse meio tempo, depois que se casaram, o que ele fez? O que esse filho do rei Josafá fez? Ele matou seus irmãos. Olha que triste. Já começou influenciado por aquela mulher e por aquelas pessoas de Israel. Ele matou todos os seus irmãos e ficou só ele. Porque ele não queria correr o risco de perder esse reinado. Então, se você for lá comigo no capítulo 21 de 2 Crônicas, a partir do versículo 1, você vai ler assim: descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael, Zefanias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel, ou seja, todos irmãos de quem? Do rei Jeorão. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e pedras e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão na idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Pastor Oswaldo falou aqui um pouco mais cedo na escola dominical sobre amizades, sobre relacionamentos e sobre o perigo de nós termos amizades e relacionamentos que não são conformes àquilo que Deus quer. Pessoas que andam fora dos caminhos do Senhor. Ele falou, deixou muito claro que a amizade com o mundo, ou seja, com o ímpio, a amizade com aquele que não teme a Deus, é uma amizade perigosa.
E aqui nós vemos este rei, que agora assume o lugar de seu pai, sendo aconselhado e sendo guiado pelas pessoas lá de Israel, que eram pessoas más, que eram pessoas que não temiam a Deus. Então nós vimos a consequência disso. E aí, esse mesmo rei, ele pega e faz o que? Mata todos os seus irmãos, para que nenhum deles no futuro pudesse tomar dele o reino. Faz isso movido por conselhos errados, faz isso movido por aquele aprendizado que ele veio trazendo lá de Israel, das pessoas de Israel, sua mãe sendo uma mulher que era de Israel, né? Filha da Jezabel, não nos esqueçamos disso. Mas esse homem ruim, ainda que uma pessoa terrível, ele era um descendente de Davi. E o que Deus prometeu a Davi? Os irmãos se lembram que Deus prometeu a Davi? Que nunca faltaria no trono dele o quê? Um sucessor. Que nunca faltaria no reino dele um rei, alguém que pudesse assumir o reinado. Até os dias de hoje, onde nós sabemos que hoje o rei é quem? Jesus, um descendente de Davi. Então nós vemos aqui que este rei, embora um rei terrível, Deus o manteve em vida. E olha o que diz o versículo 7. Por que Deus conservou a vida dele? Diz assim: porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada aos seus filhos. Então esse rei Jorão, embora um homem ruim, embora um rei que não temesse a Deus, Deus permitiu que ele permanecesse no trono durante algum tempo. Não tanto tempo quanto ele poderia viver, reinar, se ele tivesse servido ao Senhor. Mas durante algum tempo ele ficou. E durante esse tempo que ele reinou, o Senhor mandou um recado a ele, por meio do profeta Elias, de que ele ia sofrer muito, de que seus filhos seriam mortos, de que as suas mulheres seriam tomadas dele, de que os seus bens seriam tomados dele, e de que ele iria sofrer uma doença muito grave, e essa doença consumiria ele nos últimos dias de vida dele. E no versículo 18, 19, em diante, nós vamos ver que realmente esse rei ele é atacado de uma doença sem cura, e ele morre de uma maneira terrível com essa doença. Muito bem, então morreu Jorão. Os planos de Deus continuam valendo. Por quê? Porque esse homem deixa um herdeiro. Vamos lá no capítulo agora 22, onde nós vamos ver quem reina no lugar de Jorão. Versículo 1: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que vieram com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Por que reinou somente 1 ano em Jerusalém? Por que ele reinou apenas 1 ano em Jerusalém? Vamos continuar lá no versículo 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Quem que era essa outra pessoa que é mencionada aqui? Era lá de Israel. E o rei Acasias se juntou lá com ele. Foi fazer aliança, foi fazer guerra com ele. Nisso que foi fazer guerra com ele, teve um problema sério. Encontrou um homem chamado Jeú, e este homem tinha sido escolhido
povo de Israel, com o reinado de Israel. Veja então que lá no versículo 8 vai dizer assim: ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá com os filhos dos irmãos e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Depois mandou procurar Acasias e achando em Samaria onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Então, por que ele reinou tão pouco? Porque ele foi se meter onde não era para ele se meter. Porque ele foi se juntar novamente com o povo de Israel. E aí Deus usou Jeú, e Jeú matou também Acasias. E agora, vamos recapitular. O rei, pai dele, tinha morrido, doente, né? Deus tinha dito a ele que ele iria morrer de uma doença terrível. Morreu, ficou ele. Agora ele reina somente 1 ano e morre. Ele tinha irmãos? Sim. Ele tinha filhos? Sim. Ele tinha filhos. Então, teoricamente, quem iria reinar no lugar dele? Os seus filhos. O seu filho mais velho. Mas estão lembrados que eu falei que ele tem que o pai dele se casou com uma mulher chamada Atalia? Sabe o que essa Atalia fez? Ela quis mudar os planos de Deus. Ela quis tirar aquilo que Deus já havia dito que iria permanecer. Então essa Atalia, mãe desse Acasias que acaba de morrer, ela faz o quê? Toma o reino para ela. Olha o versículo 10. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Como assim? Destruiu toda a descendência da casa de Judá. Então o plano de Deus deu certo? Então o que Deus tinha para o futuro de Judá não deu certo? Então aquilo que Deus prometeu para Davi lá atrás, que nunca iria faltar descendência dele sobre o seu trono, não deu certo? Será que Deus não cumpre os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos? Será que Jó se enganou quando Jó disse que eu bem sei que tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado? Será? Vamos continuar a leitura para a gente descobrir. Versículo 11. Mas Jozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de quem? De Acasias, que tinha acabado de morrer. Olha isso. Tomou o filho de Acasias e o tirou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. Então imagina, estavam matando todos os filhos do rei. Mas vem uma mulher e tira um dos filhos do rei e faz o que com ele? E o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim Jozabeate, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, tia desse menino, então, não é isso? Ela é tia desse menino. Então, o que ela faz? Ela o escondeu e ele não foi morto. Glória a Deus, porque os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Glória a Deus, porque o que o Senhor determina, assim é. E não há ninguém neste mundo e nem outro mundo que poderá mudar os planos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Então o que ela fez? Ela tira esse menino, esconde esse menino, porque estavam matando todos os filhos de Acasias, amando da sua mãe. E a mãe não sabe, essa mulher não sabe que esconderam um dos filhos. Ele fica escondido. E sabe onde ele fica escondido? No melhor lugar onde ele poderia estar. Onde é o melhor lugar onde ele poderia estar? Onde aquela mulher não pensaria em procurar. Na casa do Senhor. Olha aqui, 12. Joás, era o nome desse menino, esteve com eles, quantos anos? 6 anos na casa de Deus. E Atalia reinou no país. Ela matou todos os filhos do rei, todos
ser o próximo reinante ali. E ela tomou o lugar. Ela ficou no lugar deles. E durante 6 anos, o povo de Judá esteve sob a direção, sob o governo, sob o reinado desta mulher. Enquanto isso, lá na casa de Deus, estava sendo preparado um novo rei. E um rei que agora seria diferente. Por que ele seria diferente? Porque ele estava sendo criado de uma maneira diferente. Porque ele estava sendo educado de uma maneira diferente. Porque havia ali servos e servas do Deus vivo que estavam educando a ele e cuidando dele. Ele cresceu lá naquele templo. Me faz lembrar do caso de Samuel. Onde Samuel foi criado? Não foi no templo? Não foi lá sob os cuidados de Eli, aprendendo a ser um bom servo de Deus, aprendendo a ser um profeta, sendo dirigido pelo próprio Deus, sendo ministrado em seu coração pelo próprio Deus? Esse era Samuel. E agora a gente vê aqui um rei, um menino, uma criança que foi salva, que foi, diz aqui na palavra, né, furtada do meio daqueles que estavam sendo mortos, e agora é preservada por Deus, e é cuidada, criada, educada dentro da casa do Senhor. Quem é cuidado, criado dentro da casa do Senhor não dá coisa boa? Sim! Seus filhos, seus netos que são criados na casa do Senhor, nos ensinos do Senhor, naquilo que Deus orienta, certamente dão coisa boa, certamente se tornam homens e mulheres honrados, que irão fazer a diferença neste mundo. E aqui o que nós vemos é exatamente isso. Um menino, uma criança que agora cresce e começa a ser ensinado nos caminhos do Senhor. E vem aqui no capítulo 23 o momento em que ele será apresentado agora para o povo. Porque ele é o rei. Há uma mulher que usurpou, que tomou aquilo que era dele. E as coisas agora precisam voltar ao seu lugar. Precisam novamente serem organizadas. Precisam de novo ser restaurado aquilo que Deus havia determinado. Então chega esse momento. E o momento começa no capítulo 23. Quando aqueles que cuidavam dele, aqueles que criavam ele, né? Que era quem? O sacerdote, que eram as pessoas ali da casa, que cuidavam da casa do Senhor. Então eles entendem que é o momento de revelar que o príncipe, agora rei, está vivo. E que Atalia é uma usurpadora. Então vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem: Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maceias, filho de Adaías, e Eliasafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram, ou seja, juntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhe disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de quem? De Davi, sendo restaurado aquilo que Deus havia determinado. Versículo 4: esta é a obra que haveis de fazer: uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios na casa do Senhor.
Então vê que aqui eles estão preparando um momento em que o rei será novamente restaurado, em que haverá a coroação, em que haverá a tomada do poder que aquela mulher pegou para ela de uma maneira desonesta e de uma maneira errada. E vamos ver o que mais vai acontecer. Então eu gosto dessa passagem, eu gosto muito dessa passagem da Bíblia, porque eu começo a imaginar aquele preparo para que o rei seja apresentado ao seu povo. Eu começo a imaginar os levitas se juntando e todo o povo se juntando, e vem agora aquela surpresa de que maravilhosa, de que Deus é fiel e de que há um descendente de Davi, alguém ainda que vai continuar este legado. Então eu gosto de ficar imaginando isso, a alegria desse povo. Aí vamos para o versículo 7. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Olha, imagina os levitas, aqueles que eram os adoradores, os que serviam na casa do Senhor, ladeando, cercando o rei, para que ninguém chegasse e matasse esse rei. E agora eles vão preparar a entrada. Versículo 8. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá, segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam, no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. Então todo mundo junto, ninguém vai para casa hoje, ninguém descansa enquanto não for restaurado aquilo que Deus determinou. Então todos juntos ali. Versículo 9. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: viva o rei. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar essa festa? Essa alegria? Porque eles estavam debaixo do jugo de uma mulher má, de uma pessoa má, de uma rainha que nem deveria ser rainha ali. Eles estavam debaixo do jugo da maldade, de um ímpio, de alguém que só queria o mal deles, e de repente veio o rei. De repente veio aquele que eles achavam que estava morto, porque ele ficou escondido durante 6 anos. E veio esse rei, esse menino rei, e esse menino agora, ele é ungido, ele é coroado, e todos gritam: viva o rei. Olha que alegria. Mas ainda há um problema, né? Quem que está lá no perto ainda? A Thalia. A Thalia, será que ela vai se conformar? Será que ela vai tentar novamente destruir os planos de Deus? O versículo 10 diz assim: vendo a Thalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência da casa de Judá. Desculpa, estou voltando lá atrás. É lá na frente, é lá no 12, tá? 23, 12. Ouvindo a Thalia o clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegravam e tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam o canto de louvores. Então a Thalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Olha que ele está falando de traição, né? Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as
Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela pelo caminho da estrada, lançaram mão dela, e ela pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Então nós vemos aqui o quê? A restauração do plano de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Porque os planos de Deus para nós são planos que se realizarão. Nós não vamos continuar, porque é uma história longa, mas vale a pena você ler em casa a história deste rei. Porque depois disso, esse menino rei, ele cresce nos conselhos de Joiada, sacerdote, e no conselho de outros homens de Deus que viviam naquela época. E o reino de Judá, novamente, restaura a adoração a Deus. Esse é um rei que ele vai trazer para o seu povo a adoração, que ele vai levar o seu povo a crer novamente em Deus e a deixar de lado os seus ídolos, a deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Mas por quê? Porque este menino foi criado na casa do Senhor. Porque este menino recebeu conselhos que eram conselhos bons, conselhos de servos de Deus, conselhos de pessoas que temiam a Deus. Porque este menino foi guardado por Deus. Porque os planos de Deus não poderiam ser frustrados. E quando o Senhor disse que haveria para todo sempre um rei que seria da descendência de Davi, o Senhor não voltou atrás, apesar da maldade daquele povo. O que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que devemos confiar no Senhor. Que embora os nossos corações muitas vezes estejam duvidosos, será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? Será que nós ficaremos bem? Será que eu serei bem-sucedido? Será que a minha igreja será bem-sucedida? Será que a minha família, o meu filho, os meus netos, a minha descendência será abençoada? Será? O Senhor nos diz nesta manhã: sim, seus filhos serão abençoados, sua descendência será abençoada, a sua história será uma história abençoada. Esta igreja será abençoada, esta igreja crescerá cada dia mais e mais e fará a diferença neste lugar onde o Senhor a plantou. Esta igreja, ano após ano, dará frutos, como as árvores que florescem e dão seus frutos. Esta igreja dará frutos. Você, meu irmão, minha irmã, você dará frutos. Não importa a sua idade, não importa as suas dificuldades, você dará frutos, porque Deus assim determinou. Então devemos nos manter fiéis, crendo que os planos de Deus de fato não podem ser mudados. E eu me lembro que uma vez, lá no Novo Testamento, o Senhor disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Este é o grande plano do Senhor para as nossas vidas, que tenhamos a vida eterna, que vivamos para sempre ao lado do Senhor. E este plano de Deus ninguém pode mudar. O inimigo não pode mudar. Aqueles que são contrários não podem mudar. Nem mesmo nós conseguimos mudar aquilo que o Senhor determinou. Então, que nesta manhã você se apegue a essa promessa de Deus. E a outras promessas que Deus tem. Quem tem promessas de Deus aqui? Eu tenho muitas promessas de Deus. Estar aqui com os irmãos nesta manhã é uma promessa de Deus cumprida na minha vida. E há tantas outras promessas. Vocês acham que eu e meu esposo teríamos condições por nós mesmos de estarmos aqui e fazermos alguns passeios ainda que vamos fazer? Não, mas o Senhor nos deu. Porque havia um plano no coração de
Deus, que nós estaríamos aqui, junto com os nossos irmãos, com a nossa família, conhecendo este lugar abençoado, compartilhando a palavra dele. Então eu creio que tudo que o Senhor diz acontecerá. Eu creio que há um lugar no céu. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou preparar lugar para vocês, e um dia eu voltarei e os levarei para mim mesmo. Aleluia! Porque Jesus vai nos levar para Ele mesmo. Aleluia! Porque na casa do Pai há muitas moradas. E o nosso coração e a nossa mente não conseguem imaginar o que é isso. Nós não conseguimos imaginar o que Deus tem preparado para nós. A gente pode pensar na coisa mais alegre, podemos pensar na coisa mais maravilhosa que nós já vivemos. Isso não se compara com o que Deus tem preparado para mim e para você. Com o que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Que o nosso coração se alegre de saber que há uma promessa e que o Senhor cumpre as suas promessas. Que há um plano, um projeto de Deus desde a fundação do mundo. E que esse projeto me inclui cada um de nós que aqui estamos. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar e agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, através dessa história, deste rei menino, nós podemos aprender tantas coisas que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Deus, acalma, Pai, os nossos corações, que tenhamos certeza e convicção de que tudo está nas Tuas mãos e que nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Senhor, que cada um de nós, ao sairmos por essas portas, saímos felizes, confiantes no Deus ao qual nós servimos, no Deus ao qual nós amamos, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que enviou seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Ah, Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por esta igreja, obrigada por este povo, obrigada, Deus, por esta nação. Deus, obrigada por cada um que está aqui nesta manhã. Que cada um, Deus, saia daqui cheio da porção que o Senhor mesmo nos entregou. Eu te louvo, te exalto e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. E nós queremos cantar isso mesmo agora, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Vamos ficar em pé e vamos cantar acerca deste Deus de promessas que não é homem para mentir. E que podemos enfrentar o que quer que seja que venha à nossa vida, porque é Deus que está a lutar por nós, porque Deus vai adiante de nós, se nós estivermos alinhados dentro do propósito que Ele tem para a nossa vida. Nós não nos desviemos do caminho do Senhor para nós, e sem dúvida que os seus planos não podem ser frustrados. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca
olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto.
Nós vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas. Eu pedia, por favor, o Diácono Carlos, também o Diácono João Pedro, para que o possam fazer. Enquanto isso, vamos fazer algumas referências, alguns anúncios e vamos começar pelos nossos aniversariantes. Nos nossos registros, esta semana temos a nossa irmã Lídia Lopes lá do Brunheirinho. Não sei se aqui presente, entre nós terá mais alguém completando esta semana que passou e que nós não tínhamos aqui. Penso que não. Nós somos gratos pela vida desta nossa irmã, que o Senhor ricamente a continue a abençoar. Em termos de anúncios, eu vou deixar isto para a irmã Fernanda. Vou guardar isto para a irmã Fernanda. Nós temos alguns anúncios da parte da União Feminina para fazer. Só fazer aqui uma rápida referência. Continuamos ainda com alguns livros da história da Reforma, portanto, quem tiver interesse, venha falar comigo no final do culto. São 5 euros, é um livro escrito pela irmã Lina, também para a irmã Dilma Ribeiro. Conta não só a história da Reforma, mas também faz a transposição para a atualidade da Bíblia nos nossos dias. Também deixar já aqui a referência, penso que o pastor também irá depois aprofundar mais sobre isso. Nós no nosso boletim encontramos já uma pequena referência em relação à programação especial de fim de ano. Então, temos aqui já referido o culto especial de Natal, o culto também especial de fim de ano, e só para avisar que há aqui uma pequena gralha, onde lê no dia 31 não haverá escola dominical nem o culto dominical apenas à noite. No dia 31 há o culto à noite, o culto da passagem de ano. No dia 1, que é o domingo, é que não haverá então aqui os trabalhos logo pela manhã, visto estarmos aqui na passagem do ano durante a madrugada. Portanto, foi só uma pequena falha para os irmãos já terem cientes, mas depois ao longo do mês de novembro e mesmo de dezembro, não é, pastor? Vamos falando mais aprofundadamente sobre isto. Pastor, eu vou já passar então à irmã Fernanda e depois vou deixar que o pastor conclua com os restantes anúncios. João Azul. Irmãos, bom dia. Irmãos, bom dia. Como já sabem, está já o nosso destino para recolher as nossas doações para dar às famílias necessitadas no Natal, já está aí atrás. Com respeito às doações, colocamos no nosso cesto, tinha dois pedidos a fazer. O primeiro pedido que eu tinha a fazer é que nós demos produtos com uma data de possível, mais alargada possível, se possível até o fim de dezembro, princípio de janeiro. O outro pedido é que as famílias necessitadas que precisem de um cabaz possam contactar o nosso pastor Osvaldo, não se sintam constrangidas, é confidencial, não se sintam constrangidas em falar com o pastor. E ficará entre o pastor e a União Feminina. O último recadinho é às irmãs da União Feminina que não se esqueçam no sábado, que às 3h30 estamos todas aqui para combinarmos o que vamos fazer no Natal. É muito importante que todas as irmãs da União Feminina possam estar aqui. É tudo. Obrigada. Também só acrescentar que no próximo dia 28 de novembro nós vamos ter também da parte da caminhar a nossa Assembleia Geral. Será fixada ali atrás depois a ordem de trabalhos, mas todos aqueles que são membros, são associados da caminhar, temos então esta Assembleia marcada para dia 28 de novembro, estatutariamente às 18h30, mas efetivamente será às 19 horas que iniciará. Pastor, então, outros anúncios? São os nossos parabéns, mais uma vez, àqueles que aniversariaram, que Deus abençoe a todos. Queremos também lembrar os irmãos das atividades em nossas missões, hoje à tarde, com exceção da missão de Montargil, que já teve o seu culto pela manhã, excepcionalmente nesse domingo. Então, hoje não haverá atividade à tarde em Montargil, porque o culto foi realizado pela manhã. Mas nas demais missões, nós teremos normalmente as nossas atividades lá em Farinha Branca, no Brunheirinho e aqui também na Tramaga, né, que os irmãos possam escolher uma missão que possam apoiar. Lá em Cabeça de Vite, hoje também não haverá, né? Então, segundo domingo não há em Cabeça de Vite. Deus abençoe então as nossas missões. Também eu quero fazer uma referência a uma programação que houve ontem, que foi a sessão solene de ação de graças pelo seu 51º aniversário.
da Aliança Evangélica Portuguesa. Então, ontem foi uma festa espiritual bonita que aconteceu, celebrando o aniversário da Aliança Evangélica Portuguesa, e ontem também houve a posse, né, da nova diretoria. E nessa tomada de posse, nós tivemos uma representante da nossa igreja, nossa irmã Ana Cabral, a primeira secretária da Aliança Evangélica Portuguesa. Que honra, né? E que bênção. É mais trabalho do que qualquer outra coisa. Mas nós louvamos ao Senhor por isso. Creio que Deus continue a abençoar nossa irmã e agora nessa sua nova responsabilidade, incumbência, junto a essa aliança tão importante, né, aqui em nossa nação, que é a Aliança Evangélica Portuguesa. Que Deus a abençoe nesse ministério, né, que Deus confiou em sua serva e que ela seja uma bênção ali na direção da nossa Aliança Evangélica Portuguesa. Parabéns. Deus te abençoe. Quem é o novo presidente, pastor? O novo presidente da Aliança Evangélica? É o Dr. Timóteo Cavaco. Não conheço. Agora é o novo presidente, Timóteo Cavaco. Muito simpático, por sinal, né? Tivemos uma reunião com eles online, e que também, não só, né, a nossa irmã Ana como primeira secretária, mas toda a diretoria, né, eleita e que tomou posse, que possa ser uma bênção junto então à nossa Aliança Evangélica Portuguesa. Nós vamos então agradecer pelas ofertas, pedir por favor ao irmão João Pedro que possa preparar. Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por este tempo passado aqui na Tua presença, ó Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, pela tua vida e resposta, ó Deus, que realmente ela possa ficar bem gravada nos nossos corações, ó Pai. Nesta hora também queremos agradecer, Senhor, por estas ofertas que acabámos de levantar, ó Deus, que elas realmente possam servir para o sustento da Tua obra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tu nos tens concedido, Senhor, essa graça de podermos contribuir, Senhor, para que a Tua obra possa progredir, ó Pai, que haja sempre sustento na casa do Senhor. E agradecemos todas as coisas no nome do Teu barco Jesus. Pastor, só fazer um instante de referência, não quero deixar passar sem transmitir aos irmãos este abraço que eu trouxe ontem quando estive lá na tomada de posse da Aliança. Entre outras pessoas, tive a oportunidade de estar a falar um bocadinho e matar saudades do pastor Paulo Pascoal. Muitos irmãos se lembrarão que esteve aqui na Chança, na Igreja Batista, durante o tempo que nós tínhamos muita campanha de evangelização em conjunto com eles, e ele mandou um forte abraço para todos os irmãos, então não posso deixar esquecer este abraço que o pastor Paulo Pascoal deixou aos irmãos, bem como outros irmãos que também interessaram as saudações à nossa igreja, muito querida e muito respeitada e muito relembrada, principalmente na história da Aliança. Ontem foi, talvez depois possamos trazer mais tarde, foi editado um livro, que são os 100 anos da Aliança Evangélica Portuguesa, e nós tivemos a oportunidade de vir até nos banners que foi publicado lá, muita referência que há ao congregacionalismo ao longo destes anos. Então somos realmente um nome forte, e quando às vezes parece que estamos aqui no nosso Alentejo esquecidinhos, não. Há realmente uma história escrita onde o congregacionalismo marca uma presença muito forte, e é um nome muito, muito vincado no crescimento do que foi os evangélicos em Portugal. E é interessante apreciar essa honra que é feita e essa lembrança e essa memória que há, que não deixam que seja esquecida. Depois, entretanto, pode ser que possamos trazer um livro desses cá para a nossa igreja, para os irmãos também poderem ver, porque é riquíssimo mesmo. Pastor, podemos então terminar? Nós queremos encerrar esta manhã orando pela sua vida, né? Se você desejar, nós louvamos ao Senhor e agradecemos a Ele por essa palavra poderosa transmitida aos nossos corações, e cantamos, né, declarando que o nosso Deus é um Deus de aliança, o nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus não é o homem para mentir. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu, está a cumprir e continuará a cumprir para o louvor da sua glória. Então, Jeorão reinou apenas 8 anos e não deixou nenhuma memória, né? Não deixou nenhuma lembrança. Acasias reinou apenas 1 ano e nada ficou do seu reinado. Mas Joás, que era o rei segundo o coração de Deus, que foi criado na casa de Deus e preparado na casa de Deus, reinou 40 anos e realizou grandes coisas na vida daquela nação para o louvor da glória do Senhor.
Tudo isso porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. O nosso Deus não é o homem para mentir. Os seus planos jamais podem ser frustrados. Então, se você desejar, vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Vamos ficar em pé para aqueles que desejarem ter essa renovação, esse resgate, essa restauração do ânimo, da alegria, da fé, da esperança no seu coração. E você possa então vir à frente em nome de Jesus. Eu vou pedir que o presbítero, o nosso presbítero Eduardo, venha aqui à frente, por favor, Eduardo, vai estar orando por esses queridos irmãos e irmãs, pedindo essa manifestação da graça, do poder de Deus sobre as suas vidas nesta manhã, trazendo esse renovo interior, esse renovo espiritual que somente o Senhor pode fazer e mais ninguém. Por favor, pode pegar aqui o microfone, esse meu mesmo, e vamos orar então ao Senhor. Os irmãos que ficaram aí na bancada, que intercedam então por esses irmãos que estão cá à frente e coloquem essas vidas diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia de vida. E agora também queremos te pedir, Senhor Deus, para que o Senhor possa estar abençoando a cada irmão que está aqui na frente, Senhor. A cada desejo do seu coração, o Senhor possa estar guardando, Deus. Que eles possam estar descansando no Senhor. Obrigado, Pai, a cada vida que está aqui na frente, a cada irmão, a cada pedido que cada um tem. Obrigado a cada um de nós que estamos aqui também nesse domingo, Pai. Nessa confraternização para ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai. Nos enche nesse domingo do Teu poder, da Tua glória, Senhor. Obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui orando por cada um. Obrigado, Pai, um domingo de paz, uma semana que está se iniciando, debaixo da Tua guarda, Senhor Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa e multiforme de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, amor que excede todo o nosso entendimento, e que a comunhão, a consolação e o poder, o Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.